Fala galera, beleza? Vitão, bem-vindos. Um seguidor pediu para eu fazer um vídeo mostrando como instalar o Windows 98 no VMware. Eu também achei que fosse zoeira, mas ele até explicou o motivo. Bom, se liga na vinheta e vamos aprender como fazer isso da forma correta. Primeiro você vem nesse vídeo aqui no meu canal e assiste para aprender como baixar, instalar e configurar o VMware, isso se você ainda não souber. Lembrando que o VMware se tornou uma ferramenta gratuita para uso não comercial. O link vai estar aqui no card e também na descrição. E agora que você já aprendeu como fazer os paranauês com a instalação e configuração do VMware, vem aqui nesse site, desce a tela e procura pela instalação do Windows 98 em português brasileiro. Clica nesse link, vai aparecer uma outra tela e nela você vai ter duas opções, que são dois espelhos. Você pode baixar por um ou pelo outro, tanto faz. Tenta baixar pelos dois e aquele que tiver uma velocidade de conexão melhor, você faz o download por ele. Quando você terminar de fazer o download, você vai lá na pasta para onde você baixou esse arquivo, que ele vai vir compactado como 7Z, que é uma extensão do 7-Zip. Se você quiser, aqui no canal também tem um vídeo mostrando como baixar, instalar e configurar o 7-Zip. Link aqui no card e também na descrição. Botão direito nesse arquivo e manda extrair para onde você quiser. Só por uma questão de organização, eu vou pegar tanto a ISO quanto esse arquivo TXT e vou jogar aqui para a raiz. Mas calma que o bagulho já vai esquentar, então aproveita, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sinão para receber notificações aqui do Vitão Tech. Agora você vai abrir o seu VMware, vai clicar aqui em criar uma nova máquina virtual. Recomendo que você escolha a primeira opção, típica. Nessa tela você escolhe a ISO do seu Windows 98. Agora você vai definir o tamanho do seu disco virtual. Eu vou colocar 20 GB. Eu vou desmarcar essa opção, vou clicar em customizar hardware e vou definir a minha máquina com 512 MB de memória RAM. Aqui em processador eu vou deixar apenas um núcleo, não vou ativar as opções de virtualização. E aqui embaixo em display, eu não vou habilitar a aceleração 3D para gráficos. Posso fechar, clico em Finish. Minha máquina está criada e pronta para ser utilizada. Mas antes de executá-la, eu aperto com o botão direito, venho em Manage e clico nessa opção. Aqui você pode escolher qual versão do VMware você vai querer utilizar para montar essa máquina, para que ela funcione. E se você pesquisar na Google, você vai encontrar vários tutoriais falando para você selecionar o VMware na versão 10 e que, em teoria, isso resolveria os problemas que você vai ver logo mais. Você não precisa mudar nada aqui. É só abrir essa tela para te mostrar como fazer isso. Volta aqui na máquina, botão direito, Settings. Eu vou mudar minha máquina virtual para 1 GB. O restante não precisa mexer mais nada. Dá OK. E agora sim eu posso iniciar essa máquina virtual. A primeira tela que vai aparecer é uma tela para você escolher se você vai querer fazer a inicialização pelo seu HD ou iniciar pelo CD-ROM. Se você iniciar pelo HD, você vai ficar naquele looping eterno, porque o teu HD está zerado. Você acabou de criar essa máquina, então você acabou de criar um HD. Ele está zerado. Ou seja, você precisa apertar a segunda opção, iniciar do CD-ROM. Agora você vai ter três opções. Iniciar a instalação do Windows 98 a partir do CD-ROM, iniciar o computador com suporte a CD-ROM ou iniciar o computador sem suporte. Você vai clicar na primeira opção, dá Enter e aguarda. Ele vai fazer algumas verificações e vai trazer essa tela. Aqui você aperta Enter para começar a instalação. E agora você vai ter duas opções, configurar espaço em disco não alocado, que é o recomendável, ou sair do programa de instalação. Seleciona a primeira e dá Enter. Agora você pode escolher não utilizar suporte a unidades de grande capacidade ou ativar o suporte. Eu vou marcar a segunda opção para ativar o suporte a unidades com maior capacidade. Aqui ele está se referindo ao seu HD. Lembre-se, na época do 98, era muito comum um HD bem pequeno. Depois que você selecionou a opção que você preferir, vai aparecer essa tela e você dá Enter. O instalador vai voltar para a tela anterior. Você vai selecionar a segunda opção de novo para iniciar do CD-ROM. Agora você escolhe novamente a primeira opção, espera ele fazer as verificações e o instalador do Windows 98 vai começar o processo de formatação do seu HD. Quando ele terminar, aperta Enter e aguarda. Agora vai aparecer a tela de instalação do Windows. Aqui você clica em Continuar, mantenha o padrão, clique em Avançar. Agora você pode escolher o tipo de instalação que você vai querer. Eu vou deixar marcada a típica, que é o padrão. Clique em Avançar.
Novamente, eu vou deixar marcado a primeira opção para instalar os componentes mais comuns, que inclusive é o recomendável. Clique em avançar. Agora eu posso escolher o nome do computador, um grupo de trabalho e uma descrição para esse meu computador. Preenche tudo, clique em avançar. Na próxima tela, escolhe a localidade, que no caso vai ser Brasil. Clique em avançar. Depois, clique em avançar. A instalação vai prosseguir e aparentemente está tudo ok. Quando ele estiver chegando no final dessa parte, ele vai pedir para você reiniciar o computador. Você pode apenas aguardar ou clicar em reiniciar agora. Depois disso, ele volta para a tela de instalação. Aqui você pode escolher um nome de usuário e um nome para sua empresa, se você quiser. Depois, aceita os termos de contrato de licença e agora você precisa inserir a chave do produto. Com tudo pronto, clique em concluir. O processo de instalação vai ser retomado e ele vai continuar a instalação do Windows 98 até que ele vai pedir para você reiniciar o PC novamente. Reinicia. Depois ele volta para a tela de instalação do Windows e vai exibir uma mensagem de erro. Não falei? Não falei que o bagulho ia começar a ficar doido? Pois é. Esse erro acontece porque o Windows 98 ele é muito antigo. Então, os processadores atuais, placas-mães, módulos de memória, tipos de HDs que se tem hoje, por exemplo, SSD, nada disso é compatível com o Windows 98. Então, era de se esperar que você não iria conseguir prosseguir com uma instalação desse sistema no hardware atual. Mesmo que seja uma máquina virtual, ainda assim é uma máquina virtual utilizando o seu hardware próprio, ou seja, o seu host, como componentes para montar essa máquina. Então, embora seja uma VM, os componentes que tem ali são componentes novos, com recursos novos, e por isso não vai funcionar. Mas fica tranquilo, pois dá para resolver. Para isso, acesse esse site, que é o GitHub de um projeto chamado Patcher 9x. Nessa página, você vem aqui em Releases, baixa a última versão que foi lançada. Recomendo que você baixe o arquivo com a extensão IMA. Depois que você baixou esse arquivo, vai lá onde você salvou. E lembra que eu falei que a extensão dele é .ima? Então, primeira coisa, botão direito, propriedades e desbloqueie o arquivo. Isso para o caso de o seu arquivo ter sido bloqueado na hora que você fez o download. Se não, pode pular essa parte. Mas, se você não estiver vendo a extensão desse arquivo, você pode fazer o seguinte, aqui no teu próprio Windows Explorer, vem aqui em Exibir, clica aqui em Opções, na setinha, e clica em Alterar opções de pastas. Nessa janelinha que vai aparecer, você vem em Modo de exibição, desce a barrinha, procura Pastas e Arquivos Ocultos, marca a opção Mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas, e aí sobe um pouquinho e desmarca a opção Ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos. Feito isso, clique em Aplicar, clique em OK. Agora, o seu Explorer vai começar a te mostrar também as extensões dos arquivos. Seleciona o arquivo que você acabou de baixar, renomeia ele e muda a extensão de IMA para IMG, que é um formato de imagem. E aqui eu estou falando de imagens de CDs, DVDs, tipo arquivo ISO. Com isso feito, volta para o VMware, vem aqui em cima no botão VM, clique em Power, e aqui do lado você vai clicar em Shutdown Guest. Você vai desligar a máquina. Agora você aperta com o botão direito na sua máquina, vem em Settings, aqui embaixo clique em Add, você vai adicionar um novo dispositivo de hardware. E aqui vai ser um dispositivo de disquetes. Isso porque a imagem que você acabou de baixar, aquele arquivo que você renomeou para a extensão IMG, é uma imagem de um disquete, aqui do lado direito dele. Clica nessa opção, clique em Browse e seleciona o arquivo que você acabou de baixar e renomear para IMG. Dá OK. Agora na sua máquina virtual, você não vai clicar no botãozinho verde para dar o play nela. Você vai clicar na setinha que tem do lado dele. E nesse menu você vai na última opção, Power On to Firmware. Você vai inicializar sua máquina virtual direto na BIOS dela. Agora você vem em Boot e muda a ordem de boot. Você precisa que essa máquina virtual inicie direto pelo seu drive de disquete. Ele aqui já foi adicionado como o primeiro, então não precisa alterar nada. Se precisasse, aqui do lado direito, tem as teclas de atalho para você mover os itens para cima ou para baixo. Lembrando, aquilo que está em cima é o que tem prioridade. É o primeiro item na ordem de boot. Então aqui seria, primeiro item de boot, um dispositivo removível, que no caso é o meu drive de disquete. Depois dele tem o meu HD. Em terceiro lugar tem o drive de CD. E em quarto tem o boot pela rede. Feito isso, vem aqui em Exit, setinha para a direita, e dá Enter na opção Sair, salvando as mudanças. Agora a sua máquina virtual vai inicializar
direto por essa imagem que você acabou de adicionar ali no seu drive de disquete. E aqui você vai ter 3 opções. Seleciona a primeira e dá Enter. Agora você vai escrever o comando pat9x, dá Enter. Vão ser exibidas algumas opções. A opção que você vai selecionar aqui vai ser a número 2. Escreve o número 2, dá Enter. Agora você precisa confirmar isso. Então você aperta o Y e dá Enter. Quando esse processo terminar, você precisa desligar a sua unidade de disquete. Então você aperta com o botão direito na máquina, vem em Settings, aqui no disquete. Eu não consigo removê-lo porque ele está em uso. Então eu vou desmarcar as 2 primeiras opções, que é conectado e conectado ao ligar. Desmarco as 2, clique OK. Agora eu aperto com o botão direito na minha máquina virtual, venho em Power e clico em Restart Guest. O instalador do Windows agora não vai mais exibir aquelas mensagens de erro. E isso acontece porque esse projeto, no qual você baixou uma imagem de disquete, ele na verdade é um projeto que faz algumas alterações em arquivos de sistema do Windows para que esse Windows 98, mesmo sendo tão velho, se torne compatível com o hardware atual. Então, dessa forma, você vai conseguir literalmente fazer a instalação e concluir a instalação do Windows 98 e no final, tudo vai estar funcionando. Viu? O meu Windows foi instalado, está tudo funcionando e agora eu posso vir aqui e instalar os adicionais do próprio VMware para essa máquina virtual. Clico aqui, o VMware começa a fazer a instalação dos arquivos que ele precisa. Basta você clicar em Next, seleciona a opção Complete, clique em Next e clique em Install. Quando ele terminar de fazer a instalação, você vai precisar reiniciar a sua máquina virtual, o seu sistema operacional. Caso apareçam mensagens indicando alguma coisa em uso, clica em Sim ou Yes para ejetar esse dispositivo para que ele possa ser utilizado por esse instalador. E depois disso tudo, a sua máquina vai ser reiniciada, você pode logar na sua área de trabalho e para vermos que a coisa funcionou, eu posso mudar a resolução. Só que você vai perceber que eu não tenho a resolução Full HD, que seria 1920 por 1080p. O que significa? O hack de compatibilidade que nós instalamos, ele não fez nada com relação ao gráfico da minha máquina virtual. Eu vou reiniciar a máquina, vou verificar se a minha internet está funcionando. Beleza, eu tenho internet na minha máquina virtual. Então eu volto para a minha máquina real, que é o host, vou no meu navegador e acesso esse endereço. É o GitHub de um projeto chamado SoftGPU. Aqui eu clico em Releases e eu vou baixar o arquivo ISO. Agora eu volto para a minha máquina virtual, botão direito nela, clico em Settings, venho na opção de CD/DVD. Lembra que quando nós montamos essa máquina, nós selecionamos a ISO do Windows 98? Então, agora eu vou vir aqui e vou mudar a ISO. Eu vou selecionar a ISO que eu acabei de baixar. Quando eu fizer isso e der OK, o VMware vai avisar que o meu CD-ROM já está carregado e que, para isso aqui funcionar, eu preciso desconectar a minha mídia de instalação anterior para poder montar ou conectar a nova. Eu clico em Yes e automaticamente ele vai executar o SoftGPU Setup, que é a instalação de uma série de hacks para que você tenha, inclusive, DirectX funcionando nessa máquina com o Windows 98. Nessa janelinha, eu recomendo que você marque a primeira opção. Aqui em Resolution, marca o que você quiser. Essas opções são para que a sua máquina tenha compatibilidade com essas resoluções. Eu só vou marcar QXGA, 1440p e 4K. Em Hypervisor Preset é onde você vai escolher o tipo de máquina que você está utilizando aqui. Qual máquina virtual? Se é VirtualBox, se é VMware ou outras. Como no nosso caso é o VMware, para ele eu vou ter 2 opções. O modo compatibilidade e o modo para vGPU 10 apenas. Como o drive utilizado pela minha máquina virtual pelo VMware não é o vGPU 10, eu vou selecionar a opção de compatibilidade. Se você quiser, você pode mudar alguns parâmetros para esse dispositivo, para esse drive, clicando aqui em Customize. Eu, sinceramente, não vou mexer porque eu não sei o que essas opções vão fazer e também não sei se alguma delas pode estragar a minha instalação. E com tudo selecionado, você vem aqui e clica em Install. O instalador vai avisar que ele vai começar um processo de instalação, vai precisar reiniciar o computador e ele indica para você o seguinte: quando você reiniciar, que você deve executar esse instalador de novo. Feito isso, abre o Explorer, vem no seu dispositivo de CD, aqui em SoftGPU, dá 2 cliques nele, a janelinha adiante vai abrir de novo.
E agora você vai perceber que a primeira opção não está marcada. Isso porque o MSV-CRT já foi instalado. Beleza, o restante você não precisa mexer, porque como você executou esse instalador de novo, ele manteve as opções que você havia selecionado antes. Então agora é só você clicar em Install. E ele vai avisar que quando você fizer isso, você vai precisar reiniciar o computador e executá-lo de novo. E quando você clica em Install, a primeira tela que aparece é a tela de instalação para o DirectX 9. Aceita os termos, clique em Avançar, clique em Avançar. Quando isso aqui terminar de ser instalado, o seu computador vai ser reiniciado automaticamente. Loga na sua área de trabalho novamente, execute o software GPU de novo. Você vai perceber que agora a opção Install DirectX 9 não está mais ativada. Isso porque ele já foi instalado. Agora, e eu te prometo, é a última vez, você clica em Install de novo e espera o processo terminar e reinicia o computador pela última vez. E agora, se você vier aqui nas configurações de vídeo, em propriedades de vídeo, você vai perceber que as resoluções agora estão corretas. Eu agora posso selecionar a resolução Full HD, que seria 1920 por 1080p. E para vermos isso funcionando, eu vou botar a minha máquina virtual em tela cheia. Agora, tem uma coisa que nós podemos fazer para termos certeza de que o DirectX realmente está instalado e funcionando nessa máquina virtual. Vem aqui no menu Iniciar e escreve DXDiag, que é a janelinha de diálogo para o DirectX. É uma ferramenta do próprio Windows que faz a verificação de arquivos e DLLs necessárias e também alguns testes com relação a recursos Direct 3D, ou seja, DirectX. Vai abrir essa pop-up, clica em Sim, ele faz uma verificação inicial. Em arquivos DirectX você vai ter toda a lista de arquivos que fazem o DirectX funcionar e aqui embaixo indica que não tem nenhum problema encontrado. Na próxima aba, Exibir, você consegue fazer o teste do Direct Draw e do Direct 3D, além de mostrar tudo quanto é informação sobre o seu dispositivo gráfico e algumas outras coisas. Por fim, clica no primeiro teste, confirma, dá OK e simplesmente vai confirmando ou recusando as perguntas que ele vai te fazer. Repete isso para o segundo teste. E pronto! Sua máquina virtual está instalada, configurada, funcionando e com o dispositivo gráfico, além do DirectX também instalado e funcionando. A única coisa que vai ficar pendente, pelo menos para essa minha máquina, no meu hardware, é o dispositivo de som. O resto você pode conferir, mas não tem muita coisa para verificar nem para mudar. E assim temos o Windows 98 instalado, configurado e funcionando no VMware, inclusive com o driver gráfico e DirectX. A única parada que ficou pendente é o drive de som. E eu confesso que eu até encontrei uma forma de tentar fazer isso aqui funcionar, só que no VMware, na minha máquina, o troço cagou e não funcionou. Então eu vou ficar escrevendo essa. Mas enfim, espero que isso aqui tenha respondido a dúvida, né, do seguidor, tenha esclarecido para quem tivesse curiosidade sobre isso. E é aquilo, se você gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha e comenta o que achou. Valeu, galera. Tamo junto e até a próxima.